Os jogadores do Internacional seguem no trabalho para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Ramon Dias, entretanto, tem desfalques que ainda não retornaram às atividades e 2 retornos importantes para a titularidade no sistema defensivo. O time, aos poucos, vai se montando com a ideia nova da comissão técnica colorada. A gente fala de uma outra lesão um pouco mais complexa e que tira um titular importante do Internacional dos gramados até o retorno da data FIFA. Previsão de 1 mês fora dos gramados para Sérgio Rocher. A gente fala também a respeito da promoção para sócios que busca levar mais público na partida contra a equipe do Corinthians. O pedido de suplementação orçamentária aprovado no Conselho Deliberativo do clube. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante com os portões fechados, mas que teve imagens sendo divulgadas para a imprensa, com algumas informações importantes. As primeiras delas: Thiago Maia e Richard não participaram do treinamento. Os dois estiveram de fora da partida contra a equipe do Juventude. O Thiago Maia ainda em função da lombalgia, mesmo que ele tenha participado de treinamentos durante a semana. O Richard em função de um desconforto no quadril e os dois não participaram do treinamento, o que leva a entender que dificilmente eles estarão de volta na partida contra a equipe do Corinthians. Um outro problema que o técnico Ramon Dias terá envolve o goleiro Sérgio Rocher. Ele que esteve de fora também da partida contra o Juventude em função de um trauma no pé. Rocher teve diagnosticado pelo departamento médico do Internacional um edema ósseo no pé esquerdo. E em função desta lesão, Rocher ficará de fora dos gramados por pelo menos 4 semanas. O que faz com que o Rocher só volte a jogar depois da data FIFA. O Inter enfrenta Corinthians, enfrenta Botafogo, tem data FIFA, depois volta a jogar contra o Sport Recife, é o jogo, contra o Mirassol, aliás, é o jogo que o Rocher poderá, quem sabe, voltar a ficar à disposição do técnico Ramon Dias. Enquanto isso, Antony terá uma sequência como titular do Gol Colorado, ele que já havia sido titular na partida contra a equipe do Juventude. Entretanto, retornos importantes acontecem. Bernabei está de volta depois de cumprir suspensão. Aguirre também está de volta depois de cumprir suspensão. Juninho também está de volta, mas esse deverá ficar no banco de reservas. Um provável time do Inter para enfrentar o Corinthians tem Antony, Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei. O meio-campo com Luiz Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero, Alan Patrick. Na frente, Borré e Carboneiro. Esse é um provável time do Internacional para encarar o Corinthians nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Uma outra notícia importante do treinamento no CT Parque Gigante envolve Bruno Gomes, que participou de quase toda a atividade. As imagens mostram o Bruno Gomes competindo, participando com normalidade, depois da grave lesão que ele teve no início do ano na partida contra o Guarani de Bagé. O Bruno Gomes está muito perto de retornar à equipe e ele pode já ser relacionado para a partida de quarta-feira contra o Corinthians. E aí existirá uma definição a ser tomada pela nova comissão técnica de Ramon Dias e de Emiliano Dias, se Bruno Gomes será lateral direito ou será volante. Existe uma tendência de que Bruno Gomes, com esta comissão técnica, jogue como volante, pela necessidade que existe atualmente no plantel. Mas talvez o jogo contra o Corinthians possa responder essa ideia da comissão técnica, tá? Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Oscar Romero e o movimento feito por Ramon Dias para colocar o paraguaio no time titular em uma função diferente da que ele exercia no Internacional, mas que ele já desempenhou ao longo da carreira no Boca e também na seleção paraguaia com o próprio Ramon Dias. Eu mostro lances do Oscar Romero jogando por ali e explico quais as condições que fizeram com que este jogador que antes estava escanteado, agora estar quase consolidado como um titular da equipe do Ramon Dias. É só conferir no vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira, tá? Informação importante para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians.
A direção do Internacional promoveu uma promoção para os sócios torcedores, já que sócio não vai pagar ingresso para a partida contra a equipe do Corinthians. Basta fazer o check-in. Sócios de carteira vermelha, que já têm a disponibilidade do ingresso, poderão levar um acompanhante de maneira gratuita. É a ideia do Internacional para levantar público para o estádio Beira-Rio, porque o movimento ele não tem sido muito alto. O horário do jogo é muito complicado, quarta-feira, 7h30 da noite. Então a perspectiva e a previsão era de um público bem baixo, que está tentando se reverter a partir dessas promoções. Sócio não paga na partida de quarta-feira contra a equipe do Corinthians. Por último, o Inter aprovou no Conselho Deliberativo, na noite desta segunda-feira, uma suplementação orçamentária, que é uma autorização do Conselho Deliberativo para praticar valores diferentes daqueles que foram aprovados no orçamento no início do ano. O Inter previa um superávit de 18 milhões de reais nessa temporada de 2025. Mas o gasto previsto para o primeiro semestre subiu em algo em torno de 30 milhões de reais. Era previsto gastar 110 e gastaram 147, gastaram 140, algo por aí, tá? Na casa de 30 milhões de reais. E por isso o Inter pediu autorização para estes gastos, entendendo que os gastos aconteceram, e esta fala foi feita pelo CEO do clube, o Giovanni Zanardo, estes gastos aconteceram em função de valores do mercado que estiveram mais alto do que o adequado. O Inter não vai pedir dinheiro a mais, tá? Porque a previsão que era de um superávit de 18 milhões de reais, com essa suplementação orçamentária, vai ser de 7 milhões de reais, tá? Porque se tirou exatamente daquilo que se previa de superávit. Mas é uma mudança no orçamento do clube para essa temporada, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, portanto, se entende que as contas estarão em dias até o final do ano com isso, e claro que o Inter está batendo algumas metas de venda de jogadores, redução de folha salarial, para que possa ficar tudo em ordem no final da temporada. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem odds nessa terça-feira para jogos do Campeonato Brasileiro, tem Galo e Juventude. Jogo pro Inter ficar de olho. Odd do Galo 1.57, empate 3.75, Juventude está pagando 6.25. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!